Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que está nos escutando nesse domingo que agora se aproxima, já para a noitezinha. Deus possa vos abençoar. Vamos estar iniciando com oração, pedindo as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Oremos. Deus querido, no nome de Jesus, agradecemos-te por essa oportunidade que tu nos tens dado. Usa-nos, ó Pai, para que a tua palavra possa ser transmitida com fidelidade aquilo que o teu Espírito Santo colocou em nossos corações. Te pedimos pelos ouvintes, ó Pai, que estão participando, que eles possam, de igual forma, ser iluminados, Senhor, por ti, para que possa alcançar as mais bênçãos gloriosas da tua parte. Em teu nome, eu oro e agradeço para sempre. Amém. Que Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã que está nos escutando nessa tarde de domingo. Vamos estar lendo a palavra de Deus, que se encontra a meditação de hoje no livro de Amós, profeta menor, capítulo 4. Vamos estar lendo os dois últimos versos de Amós, capítulo 4, o verso 12 e o verso 13 de Amós. Diz assim Amós, capítulo 4, verso 12: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Verso 13: Porque é ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos, exército é o seu nome. Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, eu tenho meditado muito nesse texto de Amós. Todo o livro de Amós ele é uma bênção. Separamos aqui porque eu encontrei que ele é o centro, no meu entender, daquilo que Deus está falando. Falou para Israel naquela época, antes do exílio, eles estavam em direção ao exílio, e fala hoje para a igreja do Senhor Jesus Cristo, nos dias atuais, conturbados, semelhante aos dias de Amós. Um homem que, por trazer a palavra, foi enxotado pelos religiosos da época, não foi entendido, mas ele não arredou o pé daquilo que Deus tinha colocado no seu coração. E tal quanto ele tinha falado, assim se fez. Deus usou para ele. Nesses versos, irmão, que nós estamos lendo, de Amós, capítulo 12, nós podemos ver que tem uma introdução que diz, portanto, não é? Portanto, assim te farei, ó Israel. Da mesma forma, Amós escrevendo no capítulo 3, verso 11, vai estar correlacionando esse portanto. No capítulo 3, verso 12, é muito dramático aquilo que ele coloca, esse portanto, que diz assim, verso 11, se eu falei verso 13, eu falei errado, verso 11, não é? Amós, capítulo 3, verso 11. Portanto, assim diz o Senhor Deus, um inimigo cercará a terra, derribará a tua fortaleza e os teus celeiros, e os teus castelos serão saqueados. Pois bem, aqui Amós está falando e está ligando capítulo 4 ao verso 12, ao capítulo 3, verso 11, o portanto. Olha, portanto, preste atenção. Haverá dias difíceis, haverá dias que eu estarei pesando a minha mão sobre vocês. E a mão do Senhor foi pesada de tal forma que ele permitiu que o inimigo pudesse sitiar a terra de Israel,
e pudesse derribar as fortalezas e os castelos esses castelos seriam saqueados, destruídos, totalmente destruídos aqueles castelos. O pecado tinha imperado naqueles dias e o Senhor tinha usado várias vezes, no capítulo 4, do verso 4 até o verso 12, várias vezes o Senhor tinha advertido, né, para com o povo de Israel. Olha, isso está acontecendo, vocês mudem de atitude. Olha, isso está acontecendo, vocês mudem de atitude. E o povo de Israel continuou da mesma maneira, praticando atos que estavam entristecendo a Deus, estava afrontando a Deus. Não havia nenhuma maneira aqui deles mudarem, não é? Se converterem daquelas atitudes. Não havia maneira. Nosso Deus é um Deus de palavra. E aquilo que ele fala, ele cumpre. Pois bem, queridos, ele chama aquele povo a atenção. E diz: olha, agora chegou o momento da destruição. E ele disse: eu sou Deus. No verso 13, ele diz assim, muito bom, ele diz assim, no verso 13, ele diz assim, eu sou o Senhor, Deus dos exércitos, esse é o meu nome. Eu sou o Senhor daquele que batalha, daquele que destrói tudo aquilo que está pela frente. Porque é ele quem forma os montes. As coisas visíveis, ele tem poder sobre as coisas visíveis. E é o que cria o vento. É aquele que age sobre as coisas invisíveis. Nós não podemos ver o vento, mas ele tem poder, ele tem autoridade sobre o vento, né? E declara ao homem qual é o seu pensamento. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Portanto, a Bíblia diz: ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Irmãos, essa palavra que nós estamos lendo, ela nos fala muito grande que nós devemos estar preparados para encontrar o Senhor teu Deus. Hoje, pela manhã e pela tarde, estudando na escola dominical da nossa igreja, na nossa lição, nós vimos uma passagem que fala justamente de encontrar o Senhor teu Deus. Em Mateus capítulo 22, verso 1 ao verso 14. Mateus 22, verso 1 a 14. Eu vou até aqui na Bíblia, ver esse verso, não é? Que é a parábola das bodas. Quando Jesus conta aquela parábola e que fala a respeito de convidar pessoas, um rei convida pessoas do reino para participar das bodas. Aquelas pessoas que foram convidadas rejeitaram e até mataram aqueles mensageiros do rei. Depois o rei destrói aquelas pessoas e manda chamar pessoas de todos os lugares, das esquinas, as pessoas aleijadas, pobres, as pessoas mendigas, de todo tipo de pessoas, no qual nós entendemos que somos nós que somos essas pessoas que precisam do Senhor. E ele entregue roupas festivais. Todos têm que estar com aquelas roupas. Lá em Apocalipse, nos fala que essas roupas seriam de linhos finos, não é? Para nós nos apresentarmos a pureza do nosso coração diante do Senhor. E a pessoa impura não tem condições de entrar na presença de Deus. O pecado não permite nós vermos a glória de Deus. O pecado, ele nos inibe de nós chegarmos até Deus.
Mas houve uma pessoa que entrou naquele ambiente, diz o texto, de Mateus, capítulo 22, de verso 1 até o verso 14, diz que entrou um. E aquele rei pergunta, chega para cá, quem foi que deixou você entrar nessa festa? E o rei manda prender aquela pessoa, amarrar e expulsar daquele ambiente. Deus não aceita as coisas impuras diante dele. Voltando para o texto de Amós, diz, justamente fala para o povo de Israel, porque nós somos o povo de Israel também, agora pela fé, para que nós possamos nos preparar, não é? Para encontrarmos com Deus. Com as vestes impuras, não há como nós entrarmos. Se nós temos pensamentos impuros, não tem como nos encontrarmos. Fornicação, se é praticada a fornicação, o relacionamento sexual fora do casamento não pode entrar. Se é utilizada, aqui inclusive no texto de Amós fala sobre isso, a balança viciada, ou seja, ela tem tendência já para pesar mal a favor do comerciante. Muitas vezes a pessoa tem feito coisas que tenta trapacear. Isso não há de entrar na presença do Senhor. Coração cheio de amargura, cheio de mágoa, não há de entrar na presença do Senhor. Somente com as vestes festivais brancas, como Apocalipse fala, com finos tecidos, para que possa encontrar o Senhor. A palavra que Deus nos coloca nessa tarde, irmãos, é de termos uma vida de santidade, uma vida de diferença, atitude diferente para com Deus. E que nós possamos saber que, enquanto tivermos com a vida que desagrada a Deus, nós não podemos desfrutar da glória de Deus, muito menos da bondade de Deus e nem da misericórdia de Deus. Somente por meio do sangue de Jesus Cristo, quando nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas faltas e as nossas iniquidades. Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra. E nesse momento difícil que nós estamos vivendo, momento de reclusão, devido a esse vírus que foi introduzido no Brasil, de uma maneira tão perversa, bem parecido com essa história de Amós, que leva a crer, eu creio nisso daí, que está fazendo a nação sofrer. E o descompasso político que existe no Brasil, nós estamos vendo. Eu quero convidar você para estar orando pelo nosso presidente, pelas autoridades constituídas, para que eles possam vir colocar o juízo no seu devido lugar. Sabemos que o nosso presidente tem batalhado muito, está sozinho. Tem um povo de Deus orando. Não cesse de orar por ele. Eu creio nisso, irmãos. É uma crença que eu tenho no meu coração. O livro de Amós nos fala, quando você lê do capítulo 1 ao capítulo 8, é um livro muito pequeno e fala sobre justamente isso, o que acontece com Israel. Essa ganância de querer trapacear, de passar, de explorar o pobre, de humilhar, de tirar vantagem. E Deus não se agrada disso. Haverá dias de trevas, haverá dias que o Senhor não poupará a sua justiça e o seu juízo sobre essa nação. Mas eu sei que tem pessoas que estão orando, e eu sei que tem pessoas que estão tementes a Deus. Oremos pelo nosso presidente. Mais uma vez eu peço nessa tarde, não deixe de fazer isto, no nome de Jesus. Deus vos abençoe. Até mais.